Podemos entrar? Bem-vindo ao De Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada, a varanda está aberta para trazer conhecimento e boas histórias. São assuntos que informam, conectam e fortalecem a comunidade brasileira fora do Brasil. Então chega mais, puxa a cadeira, pega o pão de queijo que o De Casa está começando. Sim, mas antes de mais nada, a gente tem que sempre pedir aquele apoio para o canal. Como vocês sabem, é uma iniciativa da comunidade brasileira para a comunidade brasileira, então você pode ajudar e muito, curtindo, compartilhando, fazendo comentários. Não esquece, então já vai lá e já dá sua curtida. Isso mesmo, Fê. E a gente não pode esquecer de falar da nossa apoiadora, que é responsável pela produção de moda e estilo deste episódio, que é a Má Vieira. Então, informações, @Mavieira Consultoria no Instagram. Isso mesmo. E, claro, eu tenho que dizer que a Má Vieira é incrível. Ela faz um trabalho de coloração pessoal, análise de coloração pessoal, onde ela vai identificar as cores que valorizam a sua beleza. Eu passei pelo processo e, nossa, transforma, assim, porque é muito mais fácil de comprar roupas, acessórios, maquiagem. Você já sabe o que dá certo, as combinações que dão certo. Então, super vale a pena. E não é só isso, ela está oferecendo um cupom de desconto de 20% nessa análise, essa mesma que eu fiz. Então, fique esperto, pega o cupom ou de casa e já marca a sua avaliação com a Mavieira, né? Então, corre lá, @Mavieira Consultoria no Instagram e agende a sua consultoria e descubra as cores que realçam a sua beleza natural. É isso aí. Conta pra gente, Clá, como funciona essa temporada de Varanda Aberta? Então, pessoal, estamos na 5ª temporada, como já falamos. Essa temporada ela é focada em temas. Então, a gente sempre vai trazer uma pessoa que é especialista ou que gosta de falar sobre determinado assunto, que tem, né, a vivência naquele assunto para compartilhar com a comunidade brasileira. Hoje, a gente pensa o seguinte, quando a gente pensa em educação, a gente sempre é um ponto frágil, né, quando a gente muda de país, é sempre um ponto a ser considerado, principalmente quando a gente tem crianças em idade escolar. Então, a gente pensa muito nesse assunto antes de migrar. Mas e o outro lado da moeda, né? E sobre o professor, né? Porque tem esse lado também. Então, para falar sobre o outro lado da moeda, hoje vamos falar sobre a experiência de ser professora no Brasil e fora do Brasil, no caso, nos Estados Unidos, certo, Fê? É isso aí, a gente quer entender as diferenças, né? Como que é a dinâmica de ensino, a dinâmica de relacionamento com o aluno, que a gente percebe que é bem, bem diferente. E eu acho bem bacana a gente explorar isso, até para acalmar o coração das mães, né? Ou deixar mais nervosa, mais preocupada. Não sei, vamos ver o que vai ser. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial, vou trazer as credenciais. É a Ana Freire, ela é carioca, licenciada em dança pela Universidade, e ensina ballet clássico e outras modalidades de dança desde 97, né? A Ana também ensina outras modalidades, como samba no pé, samba de gafieira, que eu adoro. Ela teve uma lesão no tornozelo e aí ela investiu na carreira acadêmica, completando uma especialização em educação psicomotora na UniIBMR, mestrado em Ciências do Exercício na St. Cloud State University e doutorado em Cinesiologia pela University of Minnesota. Ela atua hoje como coreógrafa e ensaiadora de balé e também é professora de Cinesiologia e mora em Minnesota desde 2006. Ana, seja muito bem-vinda ao De Casa. Obrigada. Nossa, alegria demais falar com você. Poder, né, falar com você, porque já tem tempo que a gente está tentando e aqui estamos entre 3 profissionais da dança. Oh, maravilha! Não é? Hoje a conversa vai ser boa, hein? Mas, Ana, quando a gente começa o episódio, a gente quer conhecer um pouquinho mais das pessoas. E o De Casa tenta conhecer um pouquinho mais da pessoa através da playlist dela. Então, eu queria que você trouxesse pra gente uma música brasileira que te inspira. E você explicar um pouquinho por quê. Tá joia. A música que eu escolhi chama Odeon. É um choro. Eu cresci, a minha mãe era pianista. E além dela tocar o repertório clássico, ela tocava chorinho e era o que eu mais gostava que ela tocava. E essa música tem um lugar especial no meu coração. Ai, que delícia! Olha o chorinho aí fazendo parte, hein, gente?
Deve ser tudo ter uma mãe pianista, não? Ah, é o máximo. Nossa, Ajuda muito, né, a imagina. formação musical, você crescer ouvindo, né, e tendo educação musical, então facilitou muito a minha carreira na dança, tendo essa influência. Ai, que bacana. Então, a gente tem uma playlist no Spotify onde a gente inclui todas as inspirações que os convidados nos trazem. Então, ela já vai para a playlist, eu não conheço. Pode ser que eu já tenha ouvido, mas eu não liguei ao nome, né? Mas já vai para a nossa playlist e eu vou ouvir logo em seguida essa música. É. Ô, Ana, mas conta pra gente como que você veio parar aqui na terra do Tio Sam? Então, uma história longa e interessante, né? Eu vou resumir. Eu estava no Brasil, como você falou, né? Eu sou licenciada em dança e eu comecei a dar aula antes mesmo de fazer a faculdade de dança. E quem deu aula de dança no Brasil sabe que é uma carreira difícil, né? Você não tem um bom salário, não tem férias, não tem carteira assinada, não tem nada. E chega um ponto que você profissionalmente tem que ter alguma estabilidade, né? E eu comecei a procurar, né, como é que eu posso evoluir profissionalmente, e estava meio que nessa transição de tentar achar um caminho mais estável na dança, né? E, infelizmente, fazendo aula de balé, né, tá numa academia super conceituada no Rio, uma professora foi me ensinar exercício para fortalecer a ponta, né? Tá fazendo aula de ponta. E ela forçou meu pé de uma maneira tal que esgarçou todos os ligamentos do meu pé direito. Ai, E, e na hora você tá aquecida, não, né, tinha feito uma aula grande, não senti nada, mas ao longo das semanas seguintes eu comecei a notar que tinha uma coisa errada, que meu tornozelo estava instável, enfim, fui procurar fisioterapia e foram 2 anos de fisioterapia para reabilitar, né? não. Nesse meio tempo eu estava fazendo especialização, né, em educação psicomotora. E você começa a pensar, né? Caramba, a gente não vai ficar jovem para sempre, não pode confiar no corpo para sempre. Então, meio que foi uma coisa que abriu meus olhos. E eu estava trabalhando com um fisioterapeuta que era especializado em jogador de futebol, aqui no Brasil, né? Todo mundo especializa em futebol. E eu ia para a sessão, ele falava, faz esse exercício. Mas eu falava, doutor César, mas eu preciso dançar balé, a gente tem que estar ANDO, então pode mudar para não sei o quê, né? Porque eu tinha feito anatomia, cinesiologia na faculdade, então já tinha alguma ideia. E a gente começou a fazer uma parceria no tratamento. E aí, isso todo rolando, foi assim, super difícil, porque eu tinha que dar aula de dança para poder pagar o tratamento, não podia dançar, então você tem que começar a ser super criativo, né? E teve um dia que ele veio para mim com um artigo do jornal um jornal acadêmico de fisioterapia e falava da biomecânica das lesões de dança. E eu fiquei super interessada naquilo, né? Comecei a procurar e como eu estava procurando um mestrado para fazer e na época eu estava num relacionamento à distância, né, com meu ex-marido aqui nos Estados Unidos, então eu comecei a olhar, de repente tem algum programa nessa área, né, de biomecânica. E pesquisei, acabei achando uma universidade, a St. Cloud State University, aqui em Minnesota, e comecei a fazer o processo, né, de ver se tinha como fazer o mestrado aqui. Então faz prova, faz um monte de coisa. Eu não estudava inglês há mais de 10 anos, então eu tive que voltar a ler e me preparar para as provas, né? Então toda essa parte de imigração é sempre meio estressante. Mas aí eu tive a oportunidade de visitar Minnesota, eu vim em fevereiro de 2006 e um frio horrível, eu nunca senti tanto frio na minha vida. Tava menos 40 a sensação térmica, então todo mundo achou que eu nem ia tentar vir, que eu ia desistir, correr, mas eu tentei mesmo assim, né? E eu estava conversando com o meu futuro orientador e ele foi muito aberto ao tipo de pesquisa que eu tinha interesse, né? Porque não tinha um programa especializado em dança naquela época. Então, eu expliquei o que eu queria e eu mostrei para ele o artigo, né, científico. E aí ele olhou, estava assim, passando as páginas e, super coincidência, ele era uma das referências citadas no fim do artigo. Olha só, né? E aí... ganhou o coração dele.
Então foi aquela coisa assim, sabe? Quem imaginar, eu tava do outro lado do mundo, né? E aí deu super certo o processo e tal, e eu vim para cá, para os Estados Unidos, em julho de 2006, para fazer um mestrado em ciência do exercício. Então foi uma história assim bem diferente, porque assim não era meu plano original imigrar, mas acabou sendo que a lesão e tudo me levou nesse caminho diferente. Pois é, a gente nunca sabe os caminhos, né? Porque você vê a lesão que parecia uma coisa ruim, que te levou para essa mudança de carreira totalmente, né? Exatamente. É muito legal. E essa era outra coisa que eu ia te perguntar, né? Como é que se conecta esse assunto com você? Mas tá super explícito, né? O que conecta? Porque você já dava aula, mas além de professora, você falou, bom, e a gente sente isso, né, Fê? Outro dia a gente estava comentando sobre isso, meu Deus, até quando que eu vou dar conta de continuar com essa batalha para montar turma, ter aluno? É uma batalha que começa além do corpo, né? Tem outras questões, mas com certeza o corpo é um limitador, né? O corpo, né? A língua, a gente tá num lugar diferente, né? E a gente vai explorar isso mais, mas tem vários obstáculos. Verdade. Então você terminou o curso, você fez o curso, e aí como que foi essa coisa do mercado de trabalho aqui, né? Como que você foi entrando? Então, foi assim, enquanto eu estava na universidade, eu tive uma bolsa, né, como assistente de laboratório. Então, eu testava as pessoas, aqueles testes de estresse, né, e fazia um monte de coisa que era totalmente diferente do que eu fazia no Brasil, então aprendi muito. Os primeiros 6 meses foram difíceis, porque, né, é uma área totalmente diferente, uma expectativa diferente. Mas aí, depois que passou aquele choque inicial de adaptar, eu vi que na minha universidade eles tinham um minor de dança. Então, tinha aulas de dança, né? E eu me infiltrei. Um dia eu fui lá na cara dura e perguntei, posso fazer aula? E eu falei que era estudante, né, de mestrado, então era uma aula de não era de mestrado, né? Então eu perguntei, posso fazer só como ouvinte? Pode. A professora foi super gente boa e eu comecei a fazer aula de balé de graça, não conta pra ninguém, na universidade. E aí fiz aula de dança de salão, fui me infiltrando, né, na cara dura. E assim, à medida que eu fui fazendo aula, teve um dia que a professora estava dando uma correção para uma aluna e ela dava correção e dava correção de novo. E a menina não estava pegando, né? Aí eu não aguentava mais, eu estava ali quieta, eu falei, eu tenho que falar alguma coisa. Aí eu falei, olha, isso, aquilo. E a menina imediatamente conseguiu fazer o que a professora estava pedindo. Aí a professora olhou para mim, tipo, né? Então você sabe o que você está falando, né? E ela abriu espaço para eu fazer minha pesquisa de mestrado na turma dela. Então eu criei um programa de barra solo para ver se melhorava o alinhamento corporal e tal. E ela deixou fazer o semestre inteiro com a turma dela. Então todo dia ela me deu 20 minutos da aula dela para eu fazer minha pesquisa. E ela me convidou para dar aulas, não todo dia, né? Mas eu estava dando aulas para ela na turma de balé avançado. Então eu comecei a pegar a experiência de dar aula aqui. E fazendo essas aulas, né, que eu fiz de ouvinte, eu conheci uma amiga e a gente se conectou através da dança de salão. E um dia ela me chamou para assistir um ensaio dela, que ela ia fazer uma performance. Aí eu fui, estava vendo um ensaio de tango e ela estava dançando, né, com o parceiro dela. Aí ela estava fazendo um negócio, falei, pô, isso não tá legal, podia ser melhor. E a dona da academia estava assistindo. Aí eu falei para ela, por que você não faz assim? Aí eu botei uma coisa mais assim de balé no meio e ela fez. Aí ficou super legal e a dona da academia estava olhando. Ela, por que você não dá aula pra gente? Então foi assim, foi meio por acidente, sabe? Então, assim, muita coisa eu me infiltrando e um pouco de sorte, né? E, obviamente, depois que a pessoa vê se você tem, né, permissão para trabalhar e a gente conseguiu fazer como se fosse um estágio acadêmico, não teve todo um processo para fazer tudo certinho, né?
Mas, assim, foi muito de tomar iniciativa e me botar nas situações, porque quando a gente muda para outro país, você perde toda a sua rede, né? Assim, eu já estava criando uma reputação, estava dando aula já há 10 anos quando eu vim para cá, então eu larguei muita coisa para trás e tive que recomeçar, né? E outra coisa que eu fiz também eu olhei organizações e pessoas que eram ligadas ao que eu tenho interesse e na cara dura mandei e-mail, falei, olha, meu nome é tal, tá aqui meu currículo, vamos tomar um café? E as pessoas foram super receptivas, então também teve essa coisa assim de arriscar, sabe? E deu certo. Sim. Mas eu acho que o fato de você arriscar, bom, primeiro que a gente é brasileiro, não tem como a gente faz acontecer, né? A gente não fica sentado esperando acontecer, a gente faz acontecer. Você também já tinha experiência, então isso também te dá uma segurança para poder ir atrás do que você gosta, imagina ou quer. Quando você falou que você entrou aí na sala e deixa eu fazer uma aula e tal, qual foi seu primeiro impacto? Foi fazer uma aula com pessoas de outra nacionalidade, que você ainda estava no início, o estilo de aula, como é que foi isso? Olha, foi muito tranquilo, porque a terminologia de balé é universal, né? Sim. Então, aula de balé você pode ir em qualquer lugar do mundo, então acho que isso também deu uma tranquilidade, né? Se fosse outro estilo de dança, talvez eu apanhasse mais, tivesse mais assim, uma diferença, mas balé é muito universal, então isso facilita também. Você comentou uma coisa interessante, que é de você deu um toque para outra aluna que conseguiu fazer ela se entender, né, o que era preciso fazer. E eu queria que você dissesse, porque assim, eu tenho uma visão, eu vejo, por exemplo, meus filhos fazem artes marciais aqui, né? E aí eu vou na aula e eu vejo que o professor, a abordagem primeiro é falar, né? Falar muito, assim, né? E depois, assim, eles não mudam a forma. A criança não está conseguindo fazer, eles ficam insistindo na mesma forma, assim, na mesma... Fala a mesma coisa e mostra de novo, sabe? Assim, mas não tenta uma coisa diferente. E às vezes eu fico me segurando, assim, sabe? Tipo assim... É uma vontade, né? De falar assim, mas, cara, tenta uma coisa diferente, né? Se você percebe isso aqui. Olha, é muito interessante, que eu tenho 2 filhas, né, e elas dançam. Então teve essa transição também de ir, né, tá dentro da sala de aula para estar do lado de fora olhando. E eu vi muito isso, né, essa coisa do faz de novo. E para mim isso no Brasil tem o mesmo problema, né, essa coisa de você não ter uma regulamentação, um nível mínimo que as pessoas têm que ter para dar aula, né? Então, acho que, assim, quem tem qualificação já é um diferencial que você oferece, né? Mas qualquer técnico ou professor de aulinha para criança aqui não tem muita qualificação, né? Você não tem que ter antecedente criminal e é quase só isso, né? Eu fiz dança quando era criança, eu dancei minha vida toda. Não quer dizer que você é um educador, né? Então, para mim, o meu foco foi, como foi uma professora que me lesionou, eu me prometi que eu jamais faria isso com um aluno meu. Então, eu investi na minha educação. E eu, hoje em dia, como professora universitária, esse é o meu foco, né? Eu falo para eles, você, quando está numa posição de professor, você está numa posição de autoridade. Então, quem está na sua aula vai confiar em você, né? Você automaticamente, por estar ali, já tem uma autoridade. Então, a gente tem que honrar essa confiança que as pessoas põem na gente e estudar, e estar sempre fazendo qualificação, e estar sempre melhorando, né? Eu acho que não é muito assim de país para país, eu acho que é meio... em tudo que é lugar é assim, né? Se é uma coisa por recreação, as pessoas vão botar um profissional menos qualificado e te paga pouco, né? Então a gente acaba esbarrando na falta de valorização, né? Mas se você mostra que você tem um diferencial, eu achei que foi muito valorizado aqui. Isso foi uma coisa que, sim, foi muito legal na experiência. É engraçado você falar isso, porque quando eu estava no Brasil e eu fazia pós em dança, eu lembro que uma das academias onde eu fazia aula, a professora já tinha feito esse mesmo curso. E ela falava assim comigo, para com isso, esse negócio de pós-graduação, aluno nenhum quer saber. Aluno quer que você chegue lá e dê aula, não quer saber qual que é a sua graduação.
E isso me incomodava, porque eu falava assim, gente, mas o aluno ele tem que se sentir confortável de ter uma pessoa que tem uma experiência, porque para vocês que estão nos ouvindo, talvez não saibam como é que é uma licenciatura, uma pós-graduação, um mestrado em dança, mas a gente aprende isso que a Ana falou, a gente aprende anatomia, então você sabe como mexer o corpo, como não mexer o corpo, você tem uma ideia, você sabe mais ou menos o que é cada movimento, o que ele pode causar sendo mal feito, mal executado. Então, não é que a gente vai para uma aula de pós-graduação, mestrado, licenciatura em dança e vai aprender a dançar especificamente, né? A gente vai aprender a estrutura. Então, isso eu senti no Brasil, que não tinha muita valorização. Aqui, eu já acho que tem uma valorização maior nesse aspecto, sabe? E uma outra coisa que eu queria falar é que eu também sou bailarina desde que eu tinha 5 anos de idade e eu não faço abertura, nunca fiz abertura. Eu tenho trauma de fazer abertura. E um dos traumas é justamente que quem está ouvindo vai entender. Vou tentar ser bem... Vou desenhar didática aqui. Quando a gente senta, imagina você sentar no chão e fazer a posição de borboleta com a perna, né? Então, esse é um exercício de alongamento clássico no balé. Então, você faz isso e a intenção é encostar a perna toda no chão, né? E aí você vai ganhando flexibilidade. E eu lembro das professoras subirem em cima das nossas pernas para forçar. E aquilo, quando alguém subia, me travava. E as professoras falavam, você tem que relaxar, senão você nunca mais vai fazer abertura na vida. Resumindo, eu nunca fiz. Então, eu sou uma bailarina que não tem pernas altas, não tem flexibilidade, e não culpando, né, o professor, mas acho que é um método que lá atrás, talvez, a gente aprendia de forçar o aluno a fazer uma coisa porque é para o bem dele. E como hoje a mentalidade é diferente, né? Você quer que ele pelo menos é assim que eu penso nas minhas aulas, eu quero que ele sobressaia, que ele tenha confiança, mas que ele possa fazer aquilo à medida que ele dá conta de fazer, né? É nesse ponto que quem tem qualificação é o diferencial, né? Porque cada corpo é diferente, cada aluno tem um tempo diferente. Então, se você dá aula para um aluno que está, né, pré-puberdade, que está naquele estirão de crescimento, o aluno vai estar menos flexível. Então, você pode falar quantas vezes, tenta mais, faz de novo, não vai adiantar, né? Então, o que eu sempre ensino para os meus alunos, né, o meu trabalho como professora universitária, eu preparo professores de educação física, preparadores físicos, para fisioterapia, então todo mundo que vai trabalhar com movimento, né? E às vezes tem alguns alunos de dança também. Mas eu sempre falo, o que está atrapalhando aquele movimento de acontecer? Às vezes é falta de propriocepção, né? A sua percepção do corpo. Então, se você não entende onde seu corpo está no espaço, você não consegue executar. Né? Então, se você está dando a mesma correção, nada acontece, né? Não importa se é karatê, se é balé, se é futebol, o que seja, o que está no caminho daquele aluno? Né? Pode ser falta de coordenação motora. Então, você tem que ver se eles têm os padrões motores, né, mais primários, se está faltando. Pode ser falta de força muscular, pode ser falta de equilíbrio. Então, se você não procura o porquê, né, você não é um professor efetivo. Então, como o meu professor de balé, César Lima, né, amo de paixão, ele sempre fala, a medida de um bom professor é o pior aluno. Né? Então, o seu aluno que tem mais dificuldade, mais fraco, o que você fez por ele? Porque aluno bom se ensina sozinho, né? Não precisa da gente. Nossa, você tocou num assunto bem importante, que é isso. Eu vejo aqui que o esporte é muito importante, principalmente para as crianças, né? Eles valorizam demais o esporte, mas ao mesmo tempo eu sinto uma pressão muito grande, assim, sabe? Então, por exemplo, o meu filho começou a fazer cross country esse semestre, né? Que ele queria fazer corrida e tal. E aí ele chegou para mim no primeiro dia chorando, tadinho, porque ele se sentiu o último dos últimos na aula, sabe? Assim. Uhum. E aí fico me perguntando assim, se é esse o caminho, sabe? Assim, se precisa ir por esse caminho, porque claro que ele tem que ganhar uma resistência, né? Essa situação foi bem ruim. E teve uma outra situação que eu também fiquei, gente, como assim? Que foi, ele faz taekwondo, e aí
de 3 em 3 meses tem troca de faixa, né? Então eles fazem como fala? Uma avaliação em conjunto. Isso, eles fazem uma avaliação em conjunto para ver se vai trocar de faixa ou não e tal. E aí eu recebi uma ligação falando, olha, o Heitor precisa melhorar no bloqueio e manter os braços mais altos e fazer de novo a avaliação, dali uma semana, sabe? E aí eu falei com ele, falei, filho, você tem que fazer isso aqui, beleza. Aí passou essa semana, ele foi na aula 3 vezes, 3 dias antes da avaliação, e ele não teve feedback nenhum, tipo assim, tá tudo certo, tal. Aí ele fez a avaliação e ele passou de novo. E aí eu falei, gente, aí o professor falou assim, não, falou pra ele, se você tiver dúvida, você tem que perguntar. Eu falei, mas perguntar o quê? Se ele não sabia o que ele estava fazendo errado, sabe assim? Então, esse tipo de situação, eu fico, gente, é esse o caminho, né? Eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso. Eu já vi várias dessas coisas que você mencionou, né? E a gente volta sempre para a formação do profissional, né? Se não tem uma exigência mínima do que as pessoas têm que estudar para ser um profissional, a gente vai ver essas coisas, né? E, infelizmente, é sempre com as crianças ou com os jovens, né? Porque à medida que você chega num nível de competição mais alto, aí você tende a ter profissionais mais qualificados. Mas aí você já pegou um monte de mau hábito, ou lesões, ou desistiu, né? Então, eu acho que tem um pouco da cultura, porque a cultura aqui é uma cultura mais rígida que a cultura brasileira, né? A gente falou no começo que o Brasil dá sempre jeitinho. Se eu te expliquei desse jeito não funcionou, deixa eu tentar outro jeito. Ou deixa eu te encostar e te mover. Aqui a gente já sabe que essa coisa de encostar não funciona, né? Então a correção tátil não é tão comum aqui, apesar de ser muito efetiva, né? Então, talvez por essa coisa de não poder encostar no aluno, o que não tem nada de errado, né? A gente quer sempre que as crianças estejam seguras e não tem problema. Mas você tem que tentar outras maneiras, né? Então, e outra coisa que eu vejo também tem assim uma padronização, entendeu? A impressão que dá é que por as pessoas não terem uma qualificação mínima, elas têm quase que um roteiro, né? Então, você faz isso, aí você muda para a próxima atividade, aí você muda para a próxima atividade, mas não tem o intervalo para o aprendizado, não tem o intervalo para o reforço. Então, é aquela história, quem já tem aquela habilidade natural vai conseguir. Agora, a criança que precisa de mais instrução, que precisa de mais tempo, aí fica nesse limbo, né? E desanima. Eu vejo isso muito com as minhas filhas na dança, né? Só que assim, para quem está aqui como mãe ou pai, ou sei lá, né, tem um papel de cuidador na vida de uma criança, você também tem que falar. Então, se eu vejo uma coisa que, por exemplo, aquela coisa que eles chamam aqui de oversplit, né, que você faz a abertura além dos 180 graus, isso para a maior parte dos corpos não funciona. É uma coisa que vai lesionar, põe o quadril numa posição, né, muito ruim. E eu vi que a academia das minhas filhas estava fazendo. Eu falei, olha, minhas filhas estão proibidas de fazer esse movimento, está aqui um artigo científico dizendo por quê. Então, quem está do lado de pai, mãe ou cuidador, né, de responsável de criança, também tem que se impor, né? Por mais que a gente, como imigrante, possa ter vergonha ou receio, mas é a saúde do teu filho ou da tua filha, né? Então, a gente tem um corpo para a vida inteira. Eu tenho lesões de dança, né, que eu carrego até hoje, então eu tento proteger minhas filhas para que não aconteça com elas. Eu acho super importante você falar isso, a gente está atento. Eu só não sei se os pais, nessa situação, têm esse conhecimento para poder ir e questionar, né? Porque ainda tem isso. E aí eu queria entender, no seu papel de professora, como que você facilita isso? Como que você como você lida, né, com essas questões culturais, né? Porque o Brasil, a gente toca no aluno, você pega ali na coluna do aluno, coloca para cima, pega o ombro, põe para trás aqui, a gente não consegue fazer isso, né? No máximo você fala, posso pôr a mão no seu ombro, né? Então, isso realmente dificulta um pouco. Eu acho que assim, né? O que pedir permissão sempre, né? E você pode ter uma reunião com os pais, né? No começo do curso, explicar, olha, de vez em quando a gente
tem que fazer uma correção por toque, você permite, não permite, esses são os lugares que a gente vai encostar. Então é sempre comunicação, né? E outra coisa que, assim, a gente vai evoluindo como profissional, né? Eu notei, por exemplo, quando eu estava dando aula de balé direto, eu não progredi uma aluna para a ponta. E a mãe viu que todas as amiguinhas da mesma idade estavam progredindo, por que minha filha, que está dançando ao mesmo tempo que elas, né, ao mesmo número de anos, por que minha filha não progrediu? E como mãe, a mãe fica, né, sofre pelo filho, e a gente entende isso, né? E eu expliquei para a mãe, eu falei, olha, sua filha está no meio do estirão, ela não tem estabilidade, eu não vou progredir ela para a ponta agora. E a mãe tirou a filha da academia, levou para uma outra academia. Na semana seguinte, botou a foto da menina na mídia social, na sapatilha de ponta, com o pé totalmente virado. Eu falei, gente, isso é uma lesão esperando para acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. Um ano depois, a menina se lesionou tanto que teve que fazer cirurgia, né? E a mãe voltou para me procurar, perguntando sobre médicos da área de dança, enfim, né? Infelizmente, a menina se lesionou sério. Então, que eu comecei a notar? Que nem sempre o conhecimento da gente é óbvio para os pais e as mães, e eles têm direito de entender o que está acontecendo. Então, o que eu fiz? Eu criei uma avaliação, né, que tinha uns critérios super específicos, né, que são, você tem mobilidade suficiente, você consegue fazer esse movimento alinhado, você está livre de lesão há 6 meses. Então, tinha, né, uma lista de itens que eu estava olhando. E vamos dizer que se o aluno chegasse a 60% dos pontos, eles podiam fazer pré-ponta. Então, era uma aula que a gente estava focando mais no condicionamento e tal. Se eles conseguissem 80% ou mais, eu deixava ir para a sapatilha de ponta. Então, a criança saía com uma avaliação concreta que o pai e a mãe podiam pegar e, vamos fazer um reforço. Entendeu? Tem uma transparência, né, no processo, né? Exatamente. Teve aluna que eu anos trabalhei, não tinha mobilidade suficiente no tornozelo. Eu falei, olha, a gente já fez tudo que podia fazer, eu quero que você veja um profissional de medicina da dança. Então, também o professor tem que ter essa humildade de dizer, olha, isso é fora da minha área de atuação. Por favor, veja um profissional de, né, ortopedia ou fisioterapia, o que seja, porque isso é além da minha área. Né? Então, é sempre essa parceria e a comunicação. Acho que não importa onde no mundo você está. Sim, não, eu concordo muito. Inclusive, nesse caso do Taekwondo que eu comentei, eu fui conversar com o professor, né? E eu falei, olha, eu não tô frustrada porque meu filho não passou no teste. Eu tô frustrada porque ele não foi orientado o que ele precisaria melhorar para ele passar no teste. Você só pode fazer uma correção se você sabe onde que você está errando, né? Exatamente. E aí, exatamente. Aí ele falou assim, não, mas eu vou verificar o que aconteceu, mas porque ele foi orientado e tal. Eu falei, olha, a ligação que eu recebi foi essa, ele trabalhou no que a pessoa me passou, só que mesmo assim ele não passou no teste, né? Só que aqui, depois você me fala sobre isso, tem uma cultura de não assumir erros, né? Mas ele foi muito honesto, que ele é o dono da academia e os meus 2 filhos estão lá. E um passou e o outro não passou, né? E aí ele foi investigar e ele me chamou para uma reunião e ele falou, olha, eu queria pedir desculpas porque realmente ele foi informado errado. Quando ele recebeu a ligação, não era esses itens eram de outra criança. Então, e aí eu falei, olha, e o meu filho não queria mais ir na academia, né? Ele ficou super frustrado e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha só, porque você foi honesto e assumiu o seu erro, porque todo mundo pode errar, eu entendo que isso aconteceu, espero que isso não aconteça com outras crianças, mas eu não consigo convencer ele para voltar para as aulas, ele não quer voltar. Ele falou assim, não, eu posso conversar com ele? Eu falei, você pode conversar com ele. Aí eu levei ele lá e eles conversaram, só que meu filho ficou tão magoado que ele falou que não queria mais fazer. E aí, então, aí ele cancelou o contrato, sem multa, sem nada, e o meu outro filho continuou. Então, a gente achou uma forma amigável de resolver, e eu fiquei muito feliz, porque não é muito comum
se reconhecer erros aqui, principalmente por causa dessa cultura de processos e tudo mais, né? Então, da importância dos pais realmente se colocarem, né, e mostrarem que eles também podem saber do que eles estão falando. Ele não sabia do meu background, né? Não sabe da experiência que eu tenho e tudo mais, mas ele foi proativo, né? Então é isso, assim. Nem sempre o profissional sabe o que está acontecendo, né? Então, ouvindo a gente falar sobre essas questões de como lidar com o professor, como lidar com o aluno, eu queria ouvir da Ana um pouquinho sobre essa experiência de dentro da sala de aula. Pode ser como aluna ou como professora aqui e nos Estados Unidos. Sabe, fazer um paralelo de algumas situações que você falou assim, isso é diferente mesmo, é difícil, mas aqui a gente está trilhando um caminho e vamos dar conta de passar por esse obstáculo, né? Se esse é o nome. O que eu notei mais, assim, no começo, especialmente trabalhando com criança pequena, né? Que criança pequena, assim, eu lembro de eu dando aula no Brasil, sentava no chão com as aluninhas, e elas vinham, brinca com o teu cabelo, te abraça, e você tem um contato afetivo muito grande, né? Assim, quando eu comecei a trabalhar com criança aqui, eu trabalhei em vários lugares, e uma das academias que eu trabalhei tinha um treinamento, né? E, assim, a primeira coisa do treinamento com criança era você não pode ter nenhum contato físico. Se a criança te abraçar, você dá um tapinha nas costas e, tipo, sai fora, né? Assim, super, sabe? Super rígido. E, assim, nada contra, né? Eu acho que a preocupação com criança é super válido, mas é muito diferente da nossa cultura, né? A cultura da gente é muito mais de toque. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tinha, assim, sabe, muita consciência de ter esse cuidado, de ter uma distância, né? O tipo de comunicação não muda, mas, assim, a parte física é realmente muito diferente, né? E, assim, o primeiro dia que eu trabalhei nessa academia, depois de fazer esse treinamento, eu já estava, assim, me pelando de medo. E eu estava esperando para falar com uma outra professora e eu sentei num banquinho para esperar quando ela estivesse livre. E veio uma criança que, senta no meu colo. Eu falei, gente, eu vou ser demitida. Primeiro dia. Então, assim, né? Criança é criança em qualquer lugar do mundo, né? Mas, assim, a gente tem que saber o que culturalmente é aceito ou não. E eu, assim, eu tenho muita sorte. Eu tive muita experiência positiva, né? Todos os lugares que eu trabalho, eu estou na mesma academia de balé desde 2008, né? Com indas e vindas por causa de curso e tal, mas, assim, um relacionamento com eles de alguma forma. E as famílias me aceitaram super bem. Eu acho que, como eu tinha muita segurança no que eu estava fazendo, as famílias se sentiram seguras e né, me receberam bem. Então, a gente também tem confiança, né? Às vezes, o imigrante fica mais, sei lá, mais com medo, mais tímido, mas não importa a área que você seja, né? Se você tem um comando daquele conhecimento, tem que, né, ter confiança e mostrar a nossa capacidade. Outro dia, na aula, estou dando aula de balé para adulto, né? E aí eu sempre termino na hora de fazer reverência, né? Do balé. Eu agradeço cada uma. Aí eu brinquei com elas. Eu falei, uma delas falou assim, obrigado pela aula. Eu falei, obrigado pela aula de inglês. Porque eu falei, obrigado por me dar a oportunidade de treinar meu inglês, né? Porque assim, os passos de balé são universais, etc. Mas a língua é diferente. Então, às vezes, eu vou falar um passo em francês, né? Que a gente geralmente usa. E aí você fica querendo explicar como é que é o passo, e explicar em inglês é bem mais difícil. Então, assim, realmente é uma experiência bem diferente. Agora, uma coisa que eu noto enquanto professora aqui e no Brasil é essa questão da sazonalidade, principalmente na nossa área, né, da dança. Então, eu vejo assim que os anúncios de aula é sempre assim, são sessões de aula para outono, sessões de aula para inverno, sessões de aula para primavera, e o verão a gente nunca sabe o que acontece, porque está todo mundo disponível de tempo, mas ao mesmo tempo está todo mundo querendo curtir o verão e sem querer se comprometer com nada, né? Como é que você percebe isso? Como é que você percebeu isso quando você chegou?
Essa parte não me afetou como professora, porque eu estava em ambientes que eram o ano escolar, né? Então, setembro até maio, junho. Então, eram academias ou, né, universidades, e tem esse horário mais fixo, né? E mesmo as minhas filhas estão num programa de dança que é competição, então também é o ano inteiro, não tem muito essa pausa. Mas quando elas eram mais novinhas, tinha essa coisa, né? Quando assim, mais recreação, é mais sazonal, né? Mas essa parte, como eu não trabalhei com recreação, não chegou a me afetar. Isso é uma outra coisa interessante de comentar, que eu, que eu percebo que aqui tem ou uma coisa muito profissional e muito puxada e muitas horas de estudo e muito dedicada, ou ela é muito básica. Não tem uma coisa no meio do caminho, né? Eu não sei se é uma... Você já percebeu isso? Já. Mas eu acho que no Brasil é assim também, sabe? Eu lembro quando eu era criança, antes de eu descobrir a dança, né? Eu fiz natação, fiz tênis de mesa, competi até nacionalmente e tal. Mas, assim, eu queria fazer por gosto. Eu gostava de nadar, eu gostava de jogar tênis de mesa, eu não queria competir. Mas eu fui empurrada para a competição. Então, ou é oba-oba, ou você compete, né? Eu acho que em qualquer país é assim, pelo menos assim, não qualquer país. Minha experiência no Brasil e aqui foi a mesma coisa, né? Minhas filhas, ou é dancinha super básica, recreação, bonitinho, ou é aquela coisa super rígida, super comprometida, né? 100%. Então, é um mercado muito grande, atividade para criança, né? Então, é uma coisa que eu noto aqui, e de novo, como mãe, você vê outra perspectiva, né? É que é muito fácil eles te sugarem para você cair num compromisso muito grande, né? E eu sempre tenho cuidado com essa parte de crianças estão desenvolvendo, estão crescendo, né? E como é que a gente protege o corpo para ter um corpo saudável para a vida toda, né? Então, o Colégio de Medicina Esportiva aqui nos Estados Unidos, a recomendação é que para cada ano de vida da criança é 1 hora de treinamento por semana. Então, uma criança de 10 anos não deveria treinar mais do que 10 horas por semana, por exemplo. Então, eu sempre estou prestando atenção nisso com minhas filhas, né? Tem academias de dança com que eu trabalhei ou que eu pesquisei aqui que tem esse compromisso com os alunos, né? Então, às vezes, assim, com um adolescente mais velho que quer fazer, né, o dance team, quer fazer a dança na academia, tem academias que não permitem por causa da carga horária. Então, é uma coisa assim, para as pessoas pesquisarem também qual é a filosofia do lugar que você está escrevendo seus filhos e qual é a formação dos professores, né? Acho que sim, se as pessoas perguntassem mais sobre isso, os lugares teriam mais incentivo para contratar pessoas qualificadas. E também não só, eu acho que a carga para o corpo, mas a carga emocional, que gera uma pressão, né, assim, para as crianças. Eu vejo, assim, muita coisa, muitas atividades, né, tem que dar conta de muita coisa. Isso vai criando um ambiente psicológico desfavorável, né, para essa criança, né. Eu acho que, assim, eu sou muito pragmática, né? Eu, assim, com as minhas filhas, eu falo, olha, a dança, na minha perspectiva, né? Eu amo dança. A dança já me salvou 500 vezes na minha vida, né? E não quer dizer que a gente não vá ter dificuldade. Quantas vezes já não saí chorando numa aula de balé? Mas, assim, né? Tem que ter o balanço positivo, né? Então, se a experiência é mais positiva que negativa estresse, a gente vai ter na vida, mas tentar ser adequado, né, a faixa etária. E eu falo muito assim, olha, você tá vendo essas 200 crianças aqui? Talvez um vai ser profissional. Então, eu não tô preocupada como professora de como é que eu vou fazer o meu aluno ser estrelinha e ser famoso para eu ter algum benefício pessoal. Não me interessa. O que eu quero é que eles tenham uma forma de expressar através da dança e que seja para a vida inteira, né? Hoje em dia eu não danço mais balé, eu sou lesionada demais, mas eu reencontrei o samba no pé, eu reencontrei a gafieira que eu dançava, né? Eu me divirto. Então é uma forma da gente ser saudável, é uma forma da gente ser feliz,
Então, o meu Sim. foco como professora é focar nesse aspecto. E quando eu estou treinando pessoas que vão ser professores ou treinadores, também lembrar eles disso, que a porcentagem de alunos ou atletas que vão para um nível profissional é muito baixa. Então, a responsabilidade da gente é ensinar uma atividade física né, aquele compromisso que vem, não importa se é dança, se é vôlei, se é basquete, o que seja, mas uma coisa que você tem um compromisso, que você se dedica, que você é parte de um grupo. Então, eu acho que, assim, se a gente olha de uma perspectiva mais holística, eu acho que tem um resultado melhor. Sim, exatamente. Os benefícios, né, que a atividade física, que a dança pode trazer, de resiliência, né, de dedicação, de superação, são tantos, né? Então, eles com certeza são o foco, né? Eu só estava, enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui de uma situação sobre essa questão da competição aqui, como funciona, né? E como fazer aulas para se divertir, aqui é meio que a gente não consegue engajar as pessoas para se divertir, é muito estranho, né? Até agora que eu dou aula para adultos, não são crianças, são adultos, é difícil você capturar os adultos para uma aula para se distrair, para mexer com o corpo apenas e se divertir. Então parece que sem um aqui toda propósito, aula né, tem que ter um objetivo, assim. tem que ter um exato. Você não vai para uma aula só para se divertir, sabe? Isso, eu confesso que isso me incomoda um pouco. É uma mentalidade diferente. Porque acho que aqui aquela questão do tempo é dinheiro. Então você não põe o seu tempo numa coisa que não vai ter um retorno concreto, né? Mas a saúde mental é o melhor retorno que alguém pode ter. Então... Exato. Acho que esse é o ponto. Eu acho que as pessoas aqui não estão preocupadas, ou o país em si, né? Você é criado aqui com aquela competição, com aquela questão de seguir a regra, de vamos, tem que almoçar, tem que comer em cima do computador, enquanto está trabalhando, está comendo, porque senão não vai dar tempo. Aí você fala, meu Deus, onde que eu tô? Isso é uma coisa difícil, né, daqui, e não só dos Estados Unidos, né? Eu tive professores russos, na época eu estava na faculdade, a minha faculdade tinha um convênio com a Escola Vaganova na Rússia, e os professores, quando vieram para o Brasil, foi aquele choque para eles, né? De dar aula num lugar que, 10 da manhã não é 10 da manhã, é 10 e quebradinho, ou você combina uma coisa, não é exatamente daquele jeito, né? Então, acho que a gente, como brasileiro, tem mais essa flexibilidade que outras culturas não têm, né? Então, para quem vai para o Brasil dar aula, né? Eles... É bom e ruim, né? Tem hora que vale a pena a gente ser mais certinho e mais regrado, mas né, você vai de lugar para o outro no mundo e vai passar por isso. Uma coisa que eu fiquei muito chocada quando eu cheguei... Desculpa. Não, é que eu fui algumas vezes na escola dos meus filhos como voluntária, sabe? E aí eu vi que as crianças comiam o lanche dentro da sala de aula, estudando, sabe? Assim, então, tipo, o professor tá lendo um conteúdo, tá fazendo pergunta e eles estão comendo lanche. Eu falei, gente, não tem horário para parar e comer o lanche e depois continuar, né? Fiquei chocada. Tempo mentalidade do tempo, né? Mesmo no ambiente universitário, assim, né? Os professores, assim, os alunos têm aula o dia inteiro, né? E eu, quando oriento para fazer horário, eu pergunto, que hora você quer almoçar? Né? A gente tem essa perspectiva, assim, para mim, almoço é super importante, eu não vou trabalhar sem comer, porque senão eu vou ficar de mau humor, né? Então, eu sempre pergunto, tá bom assim? Você quer dividir mais o teu horário? A gente tem essa cabeça, né? Isso é engraçado, porque aqui não tem isso, né? Aqui não tem essa de horário de almoço. Você quer parar ali para comer um snack, você pode parar, mas não tem horário de almoço, né? Sentar e almoçar, e depois de almoçar, ainda tem um tempo para você digerir. Relaxar, para depois voltar. Não tem isso aqui. Isso é bem complicado mesmo. É verdade. Ai, gente, que papo bom. Ô, Ana, tem algum aspecto da conversa que você gostaria de falar e que a gente ainda não tocou? Tem algum aspecto assim, que você acha importante mencionar?
Não, eu acho que talvez, assim, em vez de, né, a gente focar na diferença, ver aonde tem similaridade, né? Então, de repente, assim, uma mensagem mais para resumir, né? Qualquer aluno, não importa se é criança, adulto, você tem que ter uma conexão afetiva, né? Por mais que eu falei que toque aqui é diferente, que tem uma distância maior, mas todo mundo gosta que você saiba o nome deles, né? Aluno, não importa se é ambiente acadêmico, se é numa academia de dança, as pessoas gostam de ser valorizadas, né? Então eu acho que assim, a gente como brasileiro isso é natural para a gente fazer, né? E perceber as pessoas, acho que saindo da pandemia, né? Que todo mundo estava no Zoom e todo mundo vira um quadradinho, aquele toque pessoal, sabe? De você olhar no olho, de você entender quem aquela pessoa é, né? E criar um relacionamento pessoal, eu acho que isso, assim, é muito importante. Tem menininhas que eu comecei a dar aula quando tinham 10 anos e estão casando agora, me chamam para casamento, porque acharam que, né, eu fui uma parte importante da vida delas. Isso é uma super realização como professora, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer tratar as pessoas com carinho, com humanidade. Então, Sim. além de toda a qualificação que a gente tem que ter, acho que essa parte humana é muito importante e a gente não pode perder isso. É verdade, concordo. Falou e disse. Ô, Ana, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados, que é a seguinte: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira? E por quê? Então, é interessante, né? Você me apresentou, eu sou carioca. Eu acho que eu não sou carioca típica, né? Eu não sou uma pessoa super extrovertida, eu sou mais fechadona. Então, assim, eu nunca fui uma carioca tradicional para começar, né? Eu sou super pontual, carioca é sempre atrasado. Então, tem coisas minhas que não encaixavam muito no Rio de Janeiro, no Brasil, que quando eu vim para cá facilitaram a minha adaptação, né? Mas, assim, eu acho que você incorpora aspectos da cultura de onde você mora, né? Então, não é que seja menos brasileiro, mas você acrescenta outros aspectos, né? A minha raiz nunca vai mudar, eu sou brasileira, eu sou carioca, né? Isso nunca vai sair de mim. Mas você acrescenta outros aspectos e você também consegue olhar a sua cultura de fora. Então, tem certas coisas da cultura brasileira que hoje em dia eu não me identifico mais, né? Então, assim, esses aspectos que eu não considero positivos, eu botei de lado. Mas você acaba, na minha opinião, a minha sensação como imigrante é que você não é nem de lá nem de cá. Então, quando você passa muito tempo, né? Eu já estou quase 20 anos aqui nos Estados Unidos, você fica num lugar entre, né? Você não é nem de lá nem de cá, porque você tem um pouquinho das duas culturas. É interessante esse ponto de vista. E eu acho que é bem por aí mesmo, né? Eu também tenho um pouco dessa questão de algo, mas eu não acho que o fato de você ter alguns pontos que você considera negativos, você não incorporar, isso não é só do brasileiro, né? Não é só da cultura brasileira. Eu também, essa questão de horário, para mim, eu sou super rígida com essa questão de horário, né? Coisa que, na geral, o brasileiro não é. Mas isso. Mas os isso também não profissionais deixa da de ser dança brasileiro por causa disso. Os profissionais da dança, no geral, eles têm essa disciplina, né? Assim, mesmo porque senão não estaria nesse meio. Eu lembro quando eu fazia aula num espaço que tinha dança e teatro, você vê claramente quem é do teatro e quem é da dança, né? Assim, o do teatro chega 1 hora de atraso pro ensaio. O pessoal da dança tá lá no horário certinho, né? Então tem um pouco isso assim da tá meia hora antes alongando. É verdade, é verdade. É verdade, né? Ai, gente, que conversa gostosa, viu? Que conversa gostosa. A gente está chegando no final, infelizmente. Eu acho que a conversa, nossa, foi assim, muito gostoso conversar com a Ana, né? Que a gente já está tentando esse papo já tem um tempo. Falar sobre ser professor, que nós três também temos essa experiência, tanto aqui quanto lá, e com certeza falar de dança, né? Que é um assunto que para nós, ó, brilha o olhinho. A gente fica toda a flor da pele, né? Quando a gente fala em dança.
Mas aí, Ana, eu queria que você pensasse assim, se pudesse voltar no tempo, né? Se você pudesse voltar no tempo, o que que você diria para a Ana antes de imigrar? O que que você falaria para você? Primeiro que ia dar certo, né? Que quando a gente vê, a gente não sabe que bicho vai dar. Mas, assim, quando eu mudei, eu fui para uma cidade no meio de Minnesota, né? É o centro de Minnesota, que não tinha uma comunidade brasileira. Então, eu fiquei muito tempo, eu fiquei 4 anos sem visitar o Brasil. Eu estava num lugar que acho que a gente conhecia 2 brasileiros, né? A primeira vez que eu fui na casa brasileira e eu comi feijoada, eu quase chorei, porque eu tava com tanta saudade de casa, né? Mas, assim, eu não me envolvi muito com a comunidade, né? O meu envolvimento com a comunidade brasileira é muito recente. Então, eu acho que, assim, eu poderia ter achado mais oportunidades de contato, de conhecer outros brasileiros, né? Agora tem muito mais, quando eu mudei para cá tinha pouco, né? Então também tem mais oportunidade agora e eu tenho investido mais nessa parte de estar em contato com as minhas raízes. Então, Ana, foi bom demais receber você aqui. Eu acho que trouxe um olhar, né, para os imigrantes de como a gente enxerga essa parte, não só da dança, né, do esporte, da atividade corporal aqui, as diferenças com o Brasil, como que a gente pode fazer para dar certo, né, para se adaptar à forma. Eu acho que verificar realmente os profissionais, eu acho que é uma grande coisa, assim. O quanto que eles têm de experiência, né? Para que você caia em boas mãos, né? Assim como em qualquer lugar, eu acho que isso é bem bacana. E, bom, é isso. Então, eu queria agradecer e dar uns recadinhos aqui no canal. Você gostaria de falar alguma coisa? Deixar os seus contatos, enfim. eu estou no momento fazendo gafieira e samba no pé, né? E, como eu falei, a gente dança para a vida inteira, né? Então, a minha saúde mental, a minha higiene mental, eu tenho feito performance de samba com a Priscila Fuentes, então eu não lembro o contato dela agora, mas é o Latin Dance Minnesota. E quem procurar no Instagram, então, no momento, essa parte eu faço por lazer, né? Como eu disse, eu sou professora universitária, esse é meu trabalho de tempo integral, mas eu coreografo também. Mas, assim, no momento, não tenho nada que eu ponha em rede social, né? Já estou super completa em termos de tempo e disponibilidade, mas foi uma barata estar aqui com vocês e compartilhar minha experiência. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Então, os recadinhos de sempre. Então, como vocês sabem, Hoje Casa é uma iniciativa aqui da comunidade brasileira para os brasileiros. Então, lembra de curtir, compartilhar, se inscrever, recomendar, deixar comentários. Isso aí. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, comenta, compartilha, porque isso engaja as pessoas. Muita gente precisa ouvir os papos que a gente tem tido aqui. E para a gente saber que você assistiu esse episódio até o final, você vai comentar aqui nos comentários desse episódio, #dance. A gente saber que você chegou até o final. E não esqueça de ir lá no Spotify, na playlist Inspirações, onde você pode curtir todas as músicas inspiradoras de nosso convidado, incluída da Ana. Então corre lá. É isso aí. Nessa temporada também a gente está aceitando sugestões de temas, né? Pessoas que vocês gostariam de ouvir, manda pra gente que a gente está aqui, entra em contato e traz aqui para vocês, tá bom? Então, Hoje Casa tá ficando por aqui. Tchau, pessoal. Hoje Casa!